Eu quero ler a Bíblia. O que eu faço em primeiro lugar? Reserve tempo. Tempo para a leitura da Bíblia. Segundo, um lugar próprio. Você não vai ler a Bíblia brincando com pet. Você não vai ler a Bíblia vendo televisão. Você não vai ler Bíblia mexendo no celular. Não. Tempo e um lugar propício. Terceiro, invoque o Espírito Santo. Pode ser uma oração clássica, as orações da igreja, ou pode ser uma oração pessoal sua. Você pode criar. Ó divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, concedei-me neste momento sabedoria, inteligência, para que lendo a palavra eu possa entendê-la, entendendo a minha vida. Me mostra, Espírito Santo, os mistérios da Escritura, para que eu busque o céu de maneira mais segura e coerente com a minha fé. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. É uma oração simples, mas você clama o Espírito Santo. Aí você entra na Lectio Divina, que são 4 partes. Repita comigo: leitura, meditação, oração, contemplação. E aqui a gente põe um ponto a mais que é opcional, mas eu gosto, que é a ação. Comecemos. Primeiro, leitura. Você vai ler o texto. Escolha qual texto você vai ler. Aconselho pegar o Novo Testamento e aconselho começar pelos evangelhos. Qual evangelho, padre? Marcos. Quem nunca leu, comece pelo evangelho de Marcos. É o mais simples, resumido, objetivo. Leu Marcos, você vai para Mateus. Leia Mateus. Terminou Mateus, você vai para Lucas. Terminou Lucas, você vai para Atos dos Apóstolos. Terminou Atos dos Apóstolos, você vai ler João. É o início, já vai dar aí semanas de leitura para você. Repito a sequência que eu uso: Marcos, Mateus, Lucas, Atos, João. Quando você lê o texto, você tem que fazer uma pergunta: o que o texto me diz? Você lê o texto e fala assim: o que o texto me diz? O que aconteceu no texto? Você está como um observador. É o chamado, a leitura, lectio. Você está observando o texto. Uma leitura atenta, sem pressa. Se quiser ler com caneta, circulando palavras, marcando frases. Leu, li. Passemos ao segundo ponto. Meditatio, que é a meditação. O que o texto me diz? Leitura, o que o texto diz? Meditação, o que o texto me diz? Exemplo, o evangelho de hoje. O rico que não quis seguir Jesus. O texto me diz isso. O texto diz isso. Como que ele me diz algo? Eu me coloco no lugar do rapaz. Quando é que eu não quis seguir Jesus? Qual é a riqueza que me impede de seguir o Senhor? É o segundo passo. Você leu o texto, você entendeu o texto, você se colocou no texto. Aí o texto fala para você. Você vai aplicar na sua vida, seja que texto for. Neste momento, você deixa o texto despertar emoções, desejos, sentimentos. Feito isso, você vai para o terceiro ponto. Oratio, que é a oração. É a resposta ao texto. Estou indo devagar para vocês entenderem. Leitura, o que o texto diz. Meditação, o que o texto me
diz: oração, o que eu digo a Deus respondendo o texto. A oração não é pedido, é uma resposta à palavra de Deus. Deus, ele te fala e você vai agora responder. O que o texto me faz responder a Deus? Aqui pode ser louvor, ação de graças, pode ser uma súplica, depende do texto. Você vai entregar aquilo que o texto despertou no seu coração. Quarto ponto, que é o ponto mais gostoso, é que as pessoas não fazem esse. Contemplação. É a contemplatio. É você estar agora na presença de Deus que te falou. Quando você lê a palavra, você está na presença de Deus e Deus, ele vem na sua presença. O que a palavra me leva a viver? Leitura, o que o texto diz. Meditação, o que o texto me diz. Oração, o que o texto me faz dizer a Deus. Contemplação, o que o texto me leva a viver. Então nessa hora, uma musiquinha de fundo, só você, olhos fechados, sentir Deus, estar na presença de Deus, se envolver em Deus, sentir a paz, a transformação pela palavra. Isso exige tempo, respiração cíclica, lenta, acalmando a sua mente. É um estágio de união com Deus. Terminou a contemplação, você já está bem, calmo. Vem o último ponto, axio, que é a atitude. O que eu irei fazer daqui para frente a partir do texto lido? Aí é com a sua família, com seus amigos, lá na sua faculdade. Faça uma oração agradecendo a Deus por Ele ter falado para você durante o texto, e fique atento, que durante o dia o texto volta e Deus começa a falar com você. Aí você vai ver que Deus fala mesmo. Aquele texto que você leu com atenção, ele começa a voltar. Você vê uma pessoa numa situação, o texto volta. Tem uma palavra para o seu marido, é o texto da semana passada. Tem um diálogo com seu filho, é o texto do mês passado. Vai conversar no namoro, é um texto que você rezou no ano passado. Então, faça da sua Bíblia um livro também de anotação. Deus falou no seu coração, anote, senão você esquece. A consolação de Deus, a presença de Deus, o que Deus desperta, anota. Senão aquilo passa e a sua mente não guarda. Era isso, meus irmãos. A palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela opera cura, libertação e conversão. Leia a sua escritura aplicando a Lexio Divina e prepare para os tombos. Lexio Divina é igual andar de bicicleta. Falando não tem nada mais fácil. Quem nunca andou, sobe e anda. Não é tão simples. Cai, arranha o joelho, leva uns tombaços, mas quando você menos assusta, você já está andando. Tem gente profissional que pedala, de vez em quando leva uns tombão por aí. Assim é a leitura da Bíblia. Não se aprende a ler Bíblia ouvindo o padre dar as instruções. Aprende a ler Bíblia aplicando as instruções. Caiu, levanta a cabeça, continua. Leu hoje, foi bom, sentiu Deus, compreendeu o texto, glória a Deus por isso. Não deu tempo de ler amanhã, não se condene, haverá um depois de amanhã. Leu o texto, não entendeu nada, achou a oração seca, Deus está falando também aí. Leu o texto, Deus não te falou nada, você não sentiu nada, Deus está presente na ausência. Leu o texto, te cutucou, te feriu, mostrou você na cara no espelho, agradeça a Deus, Deus está trabalhando. É assim que Deus vai.
Tem dia que é alegria, tem dia que é repreensão, tem dia que é exortação, tem dia que é promessa, tem dia que é cura, tem dia que é libertação, tem dia que é vida, tem dia que é morte. A palavra nos acompanha vida afora. Quem desconhece a palavra, desconhece a Cristo. Convido você a fechar os seus olhos, a colocar as mãos no seu coração. Eu vou rezando e você vai tomando posse desta oração como se fosse sua oração. Senhor Jesus, eu te louvo, exalto e bendigo por esta palavra dirigida a mim esta noite. É verdade, Jesus, que eu preciso dedicar mais tempo para a leitura da tua palavra. O mundo que nós vivemos é tão corrido, e tantas vezes nós estamos tão cansados, que quando estamos em casa, queremos relaxar na internet, nas séries, se relacionando, brincando com o pet. E muitas vezes, Senhor, essas coisas que são boas, mas elas vão tomando todo o espaço, e eu não tenho me lembrado da tua palavra, eu não tenho honrado a Bíblia Sagrada. E é por isso, Jesus, que terminando de ouvir esta pregação, eu te peço, conceda-me o teu Espírito Santo. Dá-me, Senhor, fome da tua palavra. Dá-me, Senhor, sede da tua palavra. Eu quero ter mais fome da tua palavra do que eu tenho de comida. Eu quero ter mais sede da tua palavra do que eu tenho de água. Eu sei que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Assim como a corça suspira pelas águas, eu suspiro pela tua palavra, Senhor. Eu te peço esta noite, molda o meu coração, dá-me gosto de ler a Bíblia, dá-me entendimento, sabedoria, para que quando eu ler os textos da Escritura, eu consiga responder essas 5 perguntas. O que o texto diz? O que o texto me diz? O que eu digo a Deus através do texto? O que o texto me leva a viver? E qual atitude eu terei após a oração? Eu quero Jesus, eu quero cura, libertação, conversão. Isso me vem da leitura da tua palavra. Eu quero que a tua palavra opere mudanças reais na minha vida, porque eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero ter mais paciência com a minha família. Eu quero honrar os meus pais. Eu quero conviver bem com meus irmãos. Eu quero educar e amar os meus filhos. Eu quero me relacionar bem com meu marido, com a minha esposa, com meus amigos, com meus familiares. A tua palavra, Senhor, ela opera mudanças na minha vida, para que eu seja de fácil trato, de fácil relacionamento. Que a tua palavra mude as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Essa palavra que é como uma espada de 2 gumes, que ela possa cortar da minha vida toda ilusão, toda mentira, todo pecado, toda resistência à graça.
E quanto a leitura da tua palavra for desconfortável, é sinal de que Deus está operando, Deus está fazendo. E eu me deixo tocar pela palavra, porque a leitura da Bíblia revela a minha essência de quem eu sou de verdade. A Bíblia revela as minhas intenções ocultas. Quando eu olho para a Bíblia, é como se eu estivesse olhando para o espelho. Eu me vejo na tua palavra, porque ela revela tudo que está encoberto, pois ela será um dia a minha medida no fim. Que meu anjo da guarda me ajude a ter este gosto pela palavra, que eu sinta prazer, alegria, que eu tenha necessidade de ler a tua palavra todos os dias, assim como eu tenho vários hábitos de escovar o dente, de tomar banho. Eu quero ter o hábito de ler a tua palavra, que seja algo natural na minha vida, e que este alimento do céu, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, possa orientar a minha vida. E conhecendo a palavra, eu haverei de conhecer cada vez mais meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra eterna do Pai. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Conceda-me, Senhor, o gosto e a necessidade de ler a tua palavra. Louvado seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que nós temos sonhos, projetos, todos nós. Mas precisamos saber também que nem tudo sairá do nosso jeito. Nem tudo vai acontecer da maneira como nós desejamos. Aqui vem a fé, o entregar-se em Deus, o agir, mesmo que o caminho seja contrário. O Evangelho, Mateus 1, 18 a 24, Mateus está contando como foi a origem de Jesus Cristo. Maria estava prometida em casamento a José, e antes deles coabitarem, ou seja, morarem juntos, selarem o casamento, Maria aparece grávida. A questão aqui é apenas uma: São José achou que a história seria de um jeito, com Maria grávida a história pegou um outro rumo. Talvez você trabalhava em tal cidade, aí você teve que mudar para outra cidade. Você achou que seria uma cidade A, eles te mandaram para a cidade D. Sua história mudou, sua vida mudou. Você achou que faria esta prova e que seria assim, você faz a prova e não passa. Você achou que teria saúde até os 90 anos, você faz um exame, tem um probleminha aí. Como lidar com este caminho que não é proposto, com esta história que não foi escrita, com o nosso sonho que não foi sonhado? Foi assim com José. José pensou que a vida dele seria de uma maneira, mas quando José olha para Maria e a vê grávida, toda aquela história mudou. E José sabia: a minha história com Maria não será aquela que eu sonhei.
não será aquela que eu planejei, a minha vida não será aquela que eu sonhei, não será aquela que planejei. Só que é uma questão muito importante. São José não se revolta. E como nós temos hoje pessoas revoltadas com a própria história, pessoas chateadas com o próprio caminho, porque para essas pessoas o Pai Nosso é um pouco diferente. Pai nosso que estais nos céus, que o teu nome seja santo, e que a minha vontade se faça no céu e na terra. Não é a vontade de Deus. Eu quero a minha vontade, eu quero do meu jeito, que se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Quando eu morava em Mariana, eles contavam nas comunidades rurais lá, de um personagem que morou ali muito tempo, chamado Zé Turrão. Zé Turrão. Quem era o tal do Zé Turrão? Ou era do jeito dele, ou era do jeito nenhum. E era um homem que se prejudicava pelo nervo, pela raiva que ele trazia no coração. Conta-se que um dia de muito calor, Zé Turrão estava na praça vendendo vassoura, e alguém disse para ele: Zé Turrão, você aceita água? Ele foi e aceitou. A mulher falou com ele: vou levar um jarro para você, um jarro de louça. Ele falou: então traga. A hora que chegaram perto dele, colocaram no chão, não era um jarro de louça, era uma bilha, aquela de barro. Ele virou e falou assim: eu não aceito. A pessoa falar uma coisa e fazer outra, meteu o pé na bilha, quebrou a bilha toda, ficou a tarde toda sem tomar água. Ele falava: se trouxer outra eu quebro. Zé Turrão foi entrar numa venda, bateu a cabeça numa gamela. Ele pegou a gamela e falou: você quer quebrar minha cabeça? Então quebra. Você quer quebrar? Então quebra. Ele falou assim: meu Deus, um homem turrão. Ou era do jeito dele. Tá. Tem muita mulher que está falando aí: padre, eu casei com um Zé Turrão. Misericórdia, minha filha, Deus tenha piedade de tua alma. E tem marido que está falando assim: eu casei com a Maria Turrona, porque se não for do jeito dela. Cuidado com isso, meus irmãos, porque nem sempre vai ser do meu jeito, nem sempre vai ser do seu jeito, porque não foi do jeito de José. José, quando viu Maria grávida, ele podia melhorar aquela situação ou piorá-la. Tudo dependia da sua atitude, da maneira como ele agiria. E rapidamente eu quero passar para você os 5 passos que São José escolheu, e a cada passo a questão ia se resolvendo e não piorando. Eu vou apenas ler e nós vamos tirar os 5 passos. Maria, sua mãe, mãe de Jesus, prometida em casamento a José, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, primeiro, resolveu abandonar Maria em segredo. Segundo, enquanto José pensava nisso, terceiro, o anjo do Senhor o visitou. Quarto, e disse: não tenha medo de receber Maria, tua esposa, o que nela está concebido é obra do Espírito. Quando José acordou, quinto, José acordou. São os 5 passos de José. José não denunciou Maria, manteve tudo em segredo, pensou naquilo, o anjo visita e José acorda. Esses 5 passos precisam estar na sua vida.
Porque quando a sua história não sair do seu jeito, mas certamente estará no jeito de Deus, nós precisamos tomar as mesmas atitudes que José tomou. Você já notou que quando alguém nos faz mal, a gente tem necessidade de ficar falando mal da pessoa? A pessoa me faz mal e eu quero falar mal dela. Eu tenho que acabar com a imagem dela. Eu não tenho coragem de matá-la. Tem gente que tem, viu? Tiro, facada, mas a maioria de nós não, nós somos bem polidos. Não, eu não vou matar a pessoa. A gente quer matar o nome dela. A gente quer matar a fama dela. Quer matar a história. Aí você começa a falar. Tal pessoa, aquilo. São José não queria denunciar Maria, não queria manchar a honra de Maria. O que ele faz? Boca fechada, segredo. Abandona Maria em segredo. Gente, olha para cá. A gente precisa falar menos, não precisa? Você que está comigo aí na TV, no YouTube, você não precisa falar um pouquinho menos? Fala a verdade pro padre aqui. Aí, ó, falou de novo, tá vendo? Até, ó, fala para mim, tá vendo? A gente gosta. José, na Bíblia, não abriu a boca. Você não tem na Sagrada Escritura nenhuma palavra de José. Mas o homem que nos ensina tanto, que marcou a história, que assumiu Jesus, que cuidou de Maria, justo. Fale menos. A pessoa que fala menos, ela tem menos problemas, viu? O peixe morre é pela boca. José poderia sair falando. Ah, como minha vida é difícil. Olha, agora como que vai ser? Ah, eu pensei que seria de um jeito. Ah, Maria apareceu grávida. Ah, mas não fui eu mesmo. Terceiro passo. Enquanto José pensava nisso, não acabar com a imagem do outro, fazer mais silêncio e pensar na situação. Com raiva não se pensa direito. Com raiva não se chega a conclusão nenhuma. Por que as pessoas brigam e se matam no trânsito? Porque elas não pensam. Que se a pessoa pensasse, nem buzinar, ela buzinava, ela deixava o cara ir embora. Toca a tua vida que eu prefiro paz do que ficar brigando com você aí. Não, a pessoa quer buzinar, ela quer ir atrás, ela quer fechar o cara, ela quer levantar o dedo do meio. É isso que o pessoal está fazendo aí, ó. Se a pessoa falasse, deixa eu fazer mais silêncio, fica mais quieto, e deixa eu pensar na tragédia que podia acontecer se eu vou brigar no trânsito. Não, ela não faz silêncio, ela grita, ela quer falar mal do outro, ela quer... José fez totalmente o contrário. A história de José não era o que ele queria, mas ele não falou mal de Maria, ele não saiu contando para todo mundo, e ele foi pensar. Olha que bonita leitura. Enquanto José pensava nisso, tem um episódio, lembrei agora disso aqui, do Chaves, que eles estão falando sobre cabeça, sobre pensamento. Aí o seu Madruga fala com o Chaves assim: ô Chaves, você é burro, você não usa o seu cérebro direito. Aí o Chaves falou assim: ah, eu uso. Aí o Kiko está do lado, e o Kiko começa a rir. Aí o seu Madruga fala com ele: e você, está rindo por quê? Ele falou: porque meu cérebro é novinho. O professor Girafales falou que eu nunca usei. Tadinho do Kiko, né? Nunca usei. Gente, nós temos que pôr para funcionar isso aqui, ó. Deus não nos deu um cérebro de enfeite. Nós temos que passar a pensar. O que eu quero para a minha vida? Quais as pessoas que eu quero na minha vida? O que eu estou fazendo com a minha história? O que aconteceu?
por que aconteceu, pensa, e só depois faça. Pensar primeiro. São José, vamos refazer o caminho. Ele não tenta acabar com a imagem de Maria, ele não sai falando para todo mundo, e ele não age no ímpeto, com raiva. Ele vai pensar. Enquanto ele pensava, ele adormece, e o anjo entra na vida dele. O anjo vai resolver a questão, o anjo vai esclarecer. Na sua vida, quais as pessoas que te ajudam de verdade? Um dia na Crisma, um jovem me disse assim: ô padre, eu tenho 2 amigos, é para a vida toda. Falei, que maravilha. O que eles são seus amigos? Tudo que eu vou fazer eles me apoiam. Falei, não é amigo, meu filho, você é colega. O colega é assim, a pessoa sobe e fala assim: o que você está fazendo aí? Eu vou pular. Sabe pular? Meio alto, mas vamos lá, pula aí para eu ver o que acontece. Isso não é amigo. Não, é amigo, ele me apoia. Não, o amigo muitas vezes diz: não pula não, você vai esborrachar, idiota, é muito alto, sai daí. Ele discorda, porque ele sabe o caminho. O anjo do Senhor não falou o que José queria ouvir, mas falou que José precisava escutar. José, não temas em receber Maria, o que nela está concebido é obra do Espírito. O menino será o Emanuel. José acorda e diz: não vai ser do meu jeito, né? Vai ser do jeito de Deus. Ele abre mão da sua história, ele vai e assume Maria. E aqui para nós, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Ele assume Maria, ele assume o neném, ele assume a culpa, ele assume os comentários, ele assume a vergonha. Joaquim e Ana, Maria, tão pura, tão jovem, vocês confiam, Maria e José. Vocês acharam que José era um homem bom, mas lá, comeu o bolo antes de cantar os parabéns. Maria foi lá para a casa de Isabel, e a gente entendeu porque que ela fugiu para lá, voltou grávida, né? Vocês acharam que ia passar despercebido. Ei, José, você não é mole não, hein, José? Você é rápido, hein, José? Isso aí a gente não pensa, né? José passou essa vergonha toda, assumiu essa história dolorida, porque na época, se hoje já não é, imagina 2000 anos atrás. E a gente acha que José assumiu Maria, que foi uma história de rosas. Foi um sofrimento tremendo para os dois, porque eles eram julgados por aquilo que eles não fizeram. Talvez você já passou isso na sua vida. Você é acusado de uma coisa que você não fez, e não tem como você provar que não fez. Por quê? Porque as pessoas falam demais. Mas o anjo ajudou José. O anjo esclareceu. Se você tem bons amigos, pessoas de Deus na sua vida, amigos que sejam amigos de Jesus, quando a sua história mudar, essas pessoas vão ajudar você. Elas vão ajudar você a enxergar com clareza o que Deus quer para você. Tinha um jovem em Itaúna que a vida toda quis ser padre. Foi coroinha do grupo de jovens, mas ele cismou de fazer a filosofia fora do seminário para cuidar mais da mãe, que o pai dele é falecido. E lá na faculdade ele conheceu as mocinhas, sabe como que é, né? Aí tinha festinha, aí beijou uma ali, beijou outra cá, aí me procurou. Eu era padre em Cajuru na época. Padre Cristian, eu não sei se eu tenho vocação para padre mesmo.
Eu estou achando que eu quero casar, eu estou ficando com as menininhas, meu coração está batendo. Qual que foi a minha missão de padre com ele? Como esse anjo? Tentar jogar luz na vida dele, esclarecer. Falou, vamos clarear isso aqui. A sua vocação de padre, sua vocação de marido e mulher. Aí eu falava para ele, meu filho, você não pode namorar depois que você for para o seminário, porque aí é malandragem, é safadeza. Você tenta um seminário namorando essas piriguetes que está aí. Pior é você ordenar padre e começar a namorar, meu filho. Aí é o fim da picada. Aí é para acabar. Então faça o seguinte: está com dúvida? Pare os seus encontros vocacionais e vá namorar. Namora. É o que eu posso falar para você. Então tá. Ele cancelou durante um ano seu processo vocacional e foi namorar. A primeira não deu certo, que ela traiu ele. A segunda não deu, porque ele traiu ela. Confusão. Aí nesse, ela falou, padre, chegando à conclusão, eu fiz tanta bagunça nessa área, e eu fiz tanta bagunça nessa área emocional, que eu comecei a rezar mais. E quando comecei a rezar mais, apareceu uma menina perfeita, calma, amiga, linda, era uma boa esposa. Mas o senhor acredita que quando o meu coração serenou, brotou a vocação de padre, eu me realizo no altar mesmo. Falei, então agora é uma decisão sua. Então agora desperte, São José, desperte, acabe essa faculdade de filosofia, continua no grupo vocacional e vá para o seminário. Ele foi na nossa diocese, não adaptou muito com a vida do padre diocesano, fez estágio com os salesianos, hoje é padre salesiano e é professor em São Paulo. Descobriu a vocação. Esse anjo não é só para ficar passando a mão na cabeça, é para falar, olha, deixa eu jogar luz no que está acontecendo na sua vida. José, você não está entendendo o que está acontecendo? Vamos jogar luz aí. Se você tem um problema na vida, você tem que ter uma pessoa que te ajude a clarear, para você ver o que está acontecendo, que essa pessoa só concorda com você. Se você está certo o tempo todo, se ela não te leva a pensar, como que você vai evoluir? Aí vem o último passo. Vamos só recobrar aqui o caminho. Ele não fala mal de Maria, ele não tenta destruí-la, ele pensa no que está acontecendo. O anjo joga luz naquilo que Deus está fazendo na vida dele. Ele acorda e ele assume o caminho de Deus. É preciso, meus irmãos, acordar para as coisas de Deus. Há muitas pessoas dormindo para as coisas de Deus. E o que é acordar para Deus? É fazer a vontade de Deus na sua vida. É você pensar assim, eu podia ter até esse caminho, mas Deus tinha para mim esse outro caminho. Vocês viram a entrevista, foi italiano, né? Mas tinha a tradução, do Papa Leão XIV, que o Papa Leão, quando ele entra para o conclave como cardeal, nas primeiras sessões, nem passou na cabeça dele que os outros cardeais sabiam quem ele era. Ele era muito quieto, muito discreto, muito silencioso, trabalhava em Roma, quase ninguém via, tanto que quando eles anunciam Papa Leone, né? Papa Leão XIV, e ele chega, a maioria perguntou, mas quem é? Mas quem é? Não estava na lista dos favoritos, ninguém tinha ouvido o nome dele no meio do cardinalato. Aí ele disse, Deus mudou meu caminho, porque ele falou isso, na minha cabeça estava a aposentadoria, completei 75 anos, eu aposento, sirvo o Vaticano mais 2, 3 anos, volto para o meu povo, para celebrar missa, crisma, ficar quietinho, dormir até mais tarde. Já fui padre a vida toda,
Deixa eu ficar velho em paz agora. Deus mudou a história, meu filho. A hora que viu, você foi escolhido para papa. Você aceita? Aceito. Acabou a história dele. Acabou. Ninguém sabia quem era o cardeal. Hoje ele não pode nem sair mais. Uma vida reclusa, todo mundo olhando. E nós vamos acompanhar dele o que nós não acompanhamos dos outros bispos. Que é o quê? Uma morte televisionada. Nem para morrer ele é privado disso. Ele abriu mão da sua vida. Agora ele é de todos. O Papa Francisco. Não sei se vocês viram a comparação da foto quando ele assumiu e ele na cadeira de roda no final da vida. Parecia outra pessoa, todo inchado, não falava direito, não conseguia andar, e as câmeras, ó. E ele lá tentando falar até o último momento. Ele abriu mão da história dele e assumiu isso. As palavras dele são pesadas. É amado por uns, odiado por outros. Tudo que ele fala, tem gente avaliando se é, se não é. Ele hoje é muito jovem. Nós vamos presenciar daqui a alguns anos ele já mais idoso, doente, e as câmeras, até que se anuncia, morreu. Não era a história que ele pensou. Quanto foi que ele lá no seminário pensava assim: eu vou ser papa? Não, vou ser padre. Ponto final. Deus falou assim: você que não sabe. Você que não sabe o que te espera, meu filho. Foi assim com José. Foi assim com Leão. Foi assim na minha vida. É assim na sua vida. Nós precisamos estar atentos aos sinais. Deixa eu só voltar na primeira leitura, porque o sinal eu tenho que falar para você. Qual foi o sinal para José? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel. O próprio Senhor vos dará este sinal. Foi o maior sinal para José. Uma mulher que não dorme com homem, mas concebe o neném. Se Deus foi capaz de fazer isso, ele seria capaz de fazer o resto. E José confiou, se entregou, e foi o José que nós conhecemos. Peçamos nesta adoração que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê resiliência, para quando o nosso caminho não for o que a gente sonhava, responder para José, responder para Deus o que José respondeu em silêncio. Maria respondeu falando, José respondeu em silêncio. Maria disse para o anjo: eis aqui a tua serva, faça-se a tua palavra. Quando o anjo fala para José que Maria está concebendo um filho, ela enxerga apenas o próprio umbigo. É o chamado ensimesmado. Ele não se preocupa com ninguém. O negócio é ele. E cuidado, uma pessoa egoísta, ela não se preocupa com você. Alguns exemplos rapidinhos aqui. Um mecânico egoísta, ele é capaz de não trocar a peça, mas ele vai te cobrar. Uma balconista egoísta é capaz de não colocar a mercadoria na sacola, mas ela vai te cobrar. Por isso que nos cursos, quando eu faço palestras para noivo, os casais de noivos, eu falo: olha, antes de casar você tem que ver muita coisa, mas uma coisa que você não pode se casar: espere, olhe se o seu namorado e se a sua namorada não são pessoas egoístas. E você se casar com uma pessoa egoísta, você está, meu filho, no bico do urubu. A pessoa se casa, mas ela vive para ela não vive para você. Você que se dane. Porque no namoro já tem sinais, no noivado já é mais, mas no casamento é dose. Você namorar com alguém egoísta, ainda vai. Que a pessoa te encheu, você vai para sua casa, ele vai para dela. Mas se você se casar com uma pessoa dessa, e eu recebo, gente reclamando de casamento, claro, na linguagem do povo, mas o que está escrito, o que está descrito ali na linguagem? Padre, eu me casei com uma pessoa
egoísta. Ela não pensa em mim, pensa só nela. Se para ele tá bom, eu que me dane. Eu vou citar nomes, né? Mas é uma coisa muito difícil. E claro, a pessoa rebola para fazer a coisa dar certo. Um casal onde a esposa é simplesmente apaixonada loucamente por praia. Adora praia, pé na areia, sol, camarão, onda, cheirinho do mar. O marido odeia praia. Até aí não há problema nenhum. Algum problema aí? Não há problema nenhum. Porque eu aprendi nos meus anos de estudo que quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa. 1 Coríntios 13 vai dizer: quando eu era criança, eu agia como criança, pensava como criança. Quem faz o que quer é criança. Agora tem que ver o tamanho da idade do bebê aí, né? A gente já está com 40 nas costas, é um crianção. Só faz o que eu quero. Não, quem faz o que quer é criança. O adulto faz o que precisa. Qual é a tônica deste casal, que não é exemplo? A esposa pega algumas colegas, ou talvez um grupo de viagem, para ficar na praia de segunda a sábado, para ir com alguém, porque o marido diz para ela, há 21 anos que eles estão casados, o marido diz para ela: pode ir, eu odeio praia, e não tira férias com ela na praia. Então me perguntem, o cara gosta de quê, padre? Roça. Não tem problema? Roça. Gosta de boi. Sabe aquele cheiro de esterco? Ele perfume. Ele chega e fala: que cheiro de fazenda, delícia. A mulher tem pânico de fazenda, porque ele quer comer frango, ela tem que pegar o frango, tem que matar o bicho, tem que tirar as penas, tem que fazer o franguinho pro reizinho. Ele gosta bem temperadinho. Minha pergunta é: 21 anos de casados, ela fica com ele uma semana no sítio, fazendo tudo para ele. Eles voltam e ele paga para ela ir, mas ele falou: com você eu não vou, eu não gosto de praia. Eu falei: meu filho, você não tem que gostar de praia, você tem que gostar dela. Tem que gostar de praia. Quem está te pedindo em gostar de praia? Mas se você a amasse, e se você não fosse egoísta, você iria para a praia com ódio de areia, ódio de mar, ódio de sol, e você iria de shortinho, sorridente, e falando com ela: por você, meu bem, eu vou até para o além, vamos nadar. Padre, mas eu não gosto. Mas você não gosta de vê-la feliz? Mas ela está feliz, eu pago para ela ir. Mas você nunca se questionou se ela não queria estar com você, que é o marido dela? Quer dizer, nunca foi, e vou te contar a verdade, nunca irá. É um cara que só olha para o umbigo dele. Eu estou dando um exemplo da praia, mas se você conhecesse o casal, é da praia, é quando sai aqui no clube, quando ele vai pedir pizza, é o sabor que ele gosta, que é o sabor que ela gosta. Ele não gosta, e ele fala que o sabor dela, quando é meio a meio, passa para o lado dele, ele não gosta, então ela, para agradar, come. Entendeu? Queria o cachorrinho de tal raça, ele não gosta, comprou, mas da raça que ele quis. Foi trocar o carro, ela queria tal modelo, não, ele comprou o que ele gosta, e ele diz: a minha casa, o meu guarda-roupa, Difícil, hein? Difícil. Cuidado para que você não apenas se relacione com a pessoa egoísta, mas que você não seja a pessoa egoísta. Porque uma pessoa egoísta que só enxerga a si mesma, ela pode ganhar o mundo, mas ela jamais terá uma vida abençoada. Além de ela não ter uma vida abençoada, ela incomoda a vida dos outros. João 13,14: eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
também deveis lavar os pés uns aos outros. Quer dizer, preocupe com você, mas se ocupe com o outro também, né? Faz bem essa convivência, esse diferente. Abri só um parênteses rapidinho. Quando você for viajar, estou te falando para te ajudar. Se você escutar o que eu vou dizer, um dia você vai me agradecer. Quando você for viajar, você te casa aí, atenção. Antes de olhar o destino, olha a companhia. Olhou uma boa companhia, aí você olha o destino. Porque boa companhia transforma o arroz e feijão num banquete. Mas uma pessoa chata, ela transforma um jantar de 5 estrelas no inferno. Então, antes de você sair, veja quem é que vai. Ah, meu filho, a pessoa você combina, é boa de viajar, então vai. Eu, graças a Deus, já acompanhei alguns grupos de viagem, viajo com a minha família. Eu sempre falo, quando eu vou fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu viajo o quê? Sozinho. Não tem problema nenhum. Quer dizer, eu nunca viajei sozinho, né? Já viajei muito sozinho para estudo, passear, nunca. Mas, estudando, tem um dia ou outro. Aí, meu filho, eu vou onde eu quero, a hora que eu quero, como que eu quero, levando. Não tem ninguém. Quando você está em grupo, é preciso perguntar, o que nós vamos fazer? Onde que vocês querem ir? Onde eu queria ir, padre? Eu queria ir em tal lugar. Ah, eu queria ir em tal lugar. Não, a maioria quer ir, não. Então vamos com vocês. E não é ir de cara fechada, ficar assim, ó. Não. É interagir e gostar, para que você seja convidado. Senão você será evitado. Até para passear, o não egoísmo, ele ajuda e muito. É o que